Olá, olá, tudo bem? Que bom te ver aqui neste curso. Se você é novo por aqui, que legal você ter nos escolhido para a sua formação profissional. Mas se você é membro da comunidade Atuar, ou aluno do Sinapses, ou profissional que já acompanha o nosso trabalho e está aqui em mais este curso, que felicidade te encontrar aqui. Bora estudar, é o que vocês me escutam dizendo. Vamos lá, mais um curso, e esse aqui é muito especial. Olha só, o que a gente vai fazer hoje por aqui? Este curso chama-se ADLE, Avaliação de Leitura e Escrita. O que a gente vai conversar? Esse curso ele tem 3 objetivos, na verdade. Primeiro, apresentar o que é esse meu material, tá? Ele é um material feito por mim para e exclusivamente para os psicopedagogos. Não que outros profissionais não possam utilizar, mas ele foi pensado para a psicopedagogia. Cheque? 2, apresentar essa metodologia no sentido de mostrar o que ela é, o que tem dentro desse material e como é que a gente pode estar utilizando, até chegar lá nas atividades que a gente chama de teste, mas na verdade são atividades pedagógicas, e o que a gente sugere ali. 3, incentivar o psicopedagogo a aprender, deixa eu ver se eu disse corretamente, né? Incentivá-lo a estudar sobre desenvolvimento de leitura e escrita. Bem, dentro da psicopedagogia, eu sigo uma linha de pesquisa, e quem conhece meu trabalho sabe dessa minha narrativa, não é nova, é velha. A narrativa de que o psicopedagogo precisa estudar a teoria e não aplicar inúmeros testes dos quais ele não conhece a teoria por trás dessa testagem e muito menos aplicar. É o que temos muitas vezes. O psicopedagogo compra materiais, pede nos grupos, seja de WhatsApp, de Telegram, e vai aplicando muitas vezes sem qualquer tipo de orientação. Então, quem segue o trabalho de Jacinda Barbosa sabe que eu defendo muito acirradamente o discurso de que o psicopedagogo ele não precisa colocar dentro da sua avaliação um monte de testagem. Ele precisa aprender o que eu chamo de básico, né? É básico porque se espera que o psicopedagogo conheça a teoria sobre a psicogênese da leitura e da escrita. Mas eu já vou logo dizendo para vocês que este curso ele não vai te ensinar tudo sobre esse respeito, até porque ele não tem esse objetivo. O objetivo do curso é te apresentar o ADLE, mas não te ensinar sobre psicogênese da leitura e da escrita, ok? Vai precisar de que você estude mais sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui nesse curso também algumas sugestões. É preciso que você compre livros, se possível, né, comprar exatamente os livros de Ana Teberoski e Emília Ferreiro, e ver, fazer, correr atrás desse conhecimento, tá? Fazer cursos, comprar materiais, porque só sabendo a teoria é possível você fazer uma boa avaliação de leitura e escrita. E conhecendo a teoria, você não vai precisar de diversos outros testes caros que existem para comprar no mercado. Eu vou provar com esse curso de hoje que você só precisa de um lápis e de um pedaço de uma folha de papel. Não precisa nem ser uma folha inteira. Ok? Vem comigo, que hoje eu quero te apresentar um material que você provavelmente já conhece, já me viu falando. Se você segue o meu trabalho, se você está por aqui pela primeira vez, muito bem, vamos lá, deixa eu te apresentar o que é o ADLE. Vou te compartilhar aqui uns slides. Os meus slides são apenas para que eu possa ir acompanhar a discussão, seguir aqui a minha discussão. Mas, se você ainda não tem esse material, você adquire esse material lá na Educativa. Se você já tem, ótimo, vamos comigo, passo a passo, para que você entenda como é que você vai utilizar esse material. Lembrando que o ADLE, ele é o primeiro passo para você usar o caderno amarelo, que é um outro material meu e que, posteriormente, vou estar liberando aí um curso para que vocês possam entender mais sobre o caderno amarelo. Mas o ADLE é a teoria por trás do caderno amarelo.
Se a proposta do Caderno Amarelo é fazer a evolução da criança em 3 meses, aquela criança ou qualquer outra idade, que tenha dificuldade especificamente, que esteja num nível muito abaixo do processo de leitura, da sua alfabetização, então, aquele caderno, ele é a prática. Só que por trás daquela prática, para que aquela prática funcione, eu preciso entender o que é essa teoria por trás. Por quê? Porque o caderno amarelo, ele segue em etapas. É tanto que tem lá uma folha específica para você botar as idades, para que você evolua o indivíduo, tá? Você planeja até que data aqueles indivíduos precisam estar ali. Gente, o Adler é um incentivo para que vocês conheçam as teorias que embasam o trabalho do psicopedagogo. Então, em primeiro lugar, é preciso a gente compreender isso, compreender que não é um teste simples que você me diga, me dá uma tabela para correção. Para começar, o Adler não tem uma tabela de correção. Não existe um formulário, um gabarito. A primeira diferença aqui é isso. É preciso que tu entenda sobre o processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, que nós vamos hoje aprender aqui, e isso é algo que acontece no nosso cérebro separadamente, a gente fala leitura e escrita juntos, como se esse processo fosse automático, juntamente, vai se desenvolvendo um e outro. Não. Nós vamos ver aqui que a pessoa pode ler e não escrever, escrever e não ler. Olha só, a gente tem milhares de pessoas copistas com letras lindas, eita, quase não sai, lindas, que não leem. Vamos entender por que isso acontece, vamos falar neurologicamente sobre isso. Espero que você siga todo o percurso desse curso, não perca nada, tá bom? Vamos lá. Olha só, deixa eu passar aqui, deixa eu me organizar aqui para passar o slide. Quero te fazer uma breve apresentação sobre esse curso. Gente, primeiro, falar, né? Eu não fiz uma apresentação formal do meu trabalho, porque eu acredito que se você já chegou aqui, é porque você já conheça aí o meu trabalho, né? E eu meio que resumo, porque eu acredito que as pessoas, quando chegam em alguns cursos meus, é porque eles já acompanham especificamente, eles são membros da comunidade atual, são meus alunos, pessoas que seguem o meu trabalho. Então, vou pular a parte da apresentação do meu currículo, mas eu gostaria de falar um pouquinho a minha experiência com esse assunto. Bem, hoje eu sou psicopedagoga, mas há algum tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, eu entrei na educação, assim, mais estruturalmente, né, eu digo assim, formalmente na educação, em 1999. Eu tinha aí cerca de 21 anos, por aí. E eu montei um reforço escolar. E esse reforço escolar, rapidamente, assim, cerca de meses, eu transformei ele na minha primeira escola. E foi uma escola de educação infantil chamada Educandária Aladim. História que quem conhece o meu livro, vou mostrar aqui para vocês. Uau, desculpa. Perdão, aqui eu fui puxar o livro, puxei a câmera, perdão. Esse é o livro, não sei se você consegue ver porque está colocado aqui um filtro, né? É o livro Empreendedorismo na Psicopedagogia. Esse livro, gente, foi um marco na psicopedagogia, porque a gente até então não tinha nenhum trabalho focado nesse empreendedorismo, em levar o psicopedagogo a ter, né, a sua clínica, o seu espaço de atendimento. E nesse livro eu conto o que foi o Aladim. Então, o Aladim ele foi minha primeira escola, digamos, registrada, né? Porque o primeiro foi o reforço. Então, eu trabalhei com reforço desde os 17, 18 anos, quando eu entrei na universidade, já foi minha primeira fonte de renda, foi o reforço escolar. Então, quando eu transformei essa fonte de renda realmente num negócio, numa escola, esta escola foi de educação infantil. Então, essa escola ela foi de 1999 até 2002.
acho que até 2002, foi isso. Em 2003 foi o ano que eu já fechei. E o que aconteceu? Esses anos de Aladim, ele foi uma grande escola para mim. Além de eu estar na faculdade, eu fiz História pela Federal do Piauí, mas foi ali, naquele convívio com a educação infantil, que me deu uma enorme base e também acompanhar as mudanças no processo de alfabetização. Porque quando o Aladim nasceu, o Brasil estava passando por uma grande mudança no processo de alfabetização. Então, eu acompanhei de perto essas mudanças dos livros, dos métodos, então eu falo disso com muita propriedade, porque eu vivenciei. Quando eu abri o Aladim, era uma escola que a gente vivia um método silábico, cartilhado, e aí as escolas tiveram que, nos anos seguintes, trocar todo aquele material cartilhado por os livros socioconstrutivistas. Então, a gente teve toda uma construção construtivista, mas mesmo construtivista no sentido estruturalista do Piaget, ainda era uma alfabetização cartilhada tradicional. E quando implanta-se um modelo da alfabetização método global, que é isso, eu estou falando dos anos 2000 para frente, a gente passou por essa transição foi lenta, como tudo é no nosso país, nada acontece da noite para o dia. Então, eu vivenciei, né? Eu não acompanhei teoricamente, eu vivi isso na prática, na seleção dos livros, na sala de aula, fazendo atividade, fazendo formações com os meus professores. Em 2009, né, eu volto a ter uma escola, 2008, perdão, 2008, né? 2008 para 2011, mais ou menos isso, né? Eu volto a ter uma outra escola, que era o Centro de Ensino Destaque. E no Centro de Ensino Destaque eu já tinha a experiência do Aladim, já tinha filhos pequenos, né? Então já estava aí com essas crianças se desenvolvendo. E aí lá no Centro de Ensino Destaque, toda aquela experiência do Aladim já estava mais amadurecida. Eu já tinha concluído o meu curso na universidade, nessa época eu já tinha até um emprego público na prefeitura na área da saúde. E aí fui novamente para a educação eu fui para ser colaboradora nessa instituição, terminei montando outra instituição para mim. E no destaque, eu tive contato, agora não mais só com a educação infantil, então eu fui ter contato também com as primeiras séries iniciais, até aí o sexto ano. E, de novo, eu fui ter um contato bem mais íntimo, de novo, desse processo de alfabetização. Então, sempre foi um assunto que eu estive ali, seja por ser mãe de 3 crianças, né? Então, a minha filha mais velha tem 30 anos, então, imaginem aí, né, que eu passei por essa fase de alfabetizá-la. E aí veio as outras, eu tenho uma de 19 e uma de 17, hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu passei pela fase mãe, de acompanhar as filhas nesse processo de alfabetização, e passei como professora, né, como gestora, como coordenadora, como professora. Então, isso é para dizer o quê? Que, além de autoridade no assunto, de conhecer o assunto, de vivenciar o assunto, eu tenho a experiência de construção, de fazer tarefinhas, sabe? Eu sou daquele tempo que a gente se borrava, os braços todos borrados de estêncil, né, de carbono. Eu sou do tempo que a gente rodava no mimeógrafo. Pareço né? Assim, eu digo, eu tenho 40 e poucos anos, mas já vivi aí muita coisa. Comecei cedo, né? A questão não é que não seja velha, é que eu comecei muito cedo. Então, as experiências da gente vão se acumulando, é assim que é o processo, né? A gente vai aprendendo, vai modificando, vai vivendo as experiências e vai amadurecendo. Quando eu cheguei na psicopedagogia, eu descubro que o psicopedagogo é um terapeuta da aprendizagem. E eu, como muita gente, eu cheguei na psicopedagogia sem ter esse conhecimento. Então, aqui eu quero explicar para vocês como é que surge o Adler. O Adler, ele surge da minha necessidade de consultório.
Quando eu cheguei em consultório, eu estou falando de 2011, 12, por aí, tá, gente? O meu consultório mesmo, ele passa a funcionar com mais força em 2013, acho que isso aí. Então, olha só o que acontece. Existia pouquíssimos materiais sobre psicopedagogia, e sobre esse assunto, praticamente nada. Então, quando eu fui praticar a psicopedagogia no meu consultório, eu sentia uma necessidade muito grande de materiais. O que a gente tinha era algo, muitas vezes, sem foco nenhum na psicopedagogia e com uma orientação muito, muito duvidosa. Então, aí é onde começa a produção dos meus materiais. Eu comecei a produzir para mim. Eu usava os meus cursos, os meus vídeos antigos do YouTube, né? Tudo ali era estudando, eram os meus primeiros cursos. Na medida que o meu trabalho foi crescendo e tendo reconhecimento, né, porque eu ia fazendo, ia mostrando no Facebook, eu ia divulgando esse trabalho começa a ganhar seguidores, a ganhar pessoas que admiram esse trabalho e que consomem esse trabalho. Então, eu fui produzindo material. O caderno amarelo, por exemplo, ele é o caderno que eu utilizava no meu consultório, né? E que eu tenho hoje os materiais que eram das minhas crianças em atendimento. Se transformou num produto que hoje eu revendo. O que aconteceu com o Adler? Eu passei a estudar mais a teoria, já que eu conhecia a prática, eu vivenciei a prática de alfabetização no Brasil, as mudanças, e quando eu cheguei na psicopedagogia por vir de uma licenciatura, eu já não vim da pedagogia, eu já não, eu senti muita falta de teoria, eu sentia que eu estava muito rasa de teoria, então eu fui estudar. Eu voltei para os livros e fui estudar. Eu conhecia a prática, mas eu não conhecia a teoria. Foi nesse aprofundamento da teoria que nasce o Adler. Ele é um resumo da teoria da psicogênese, da leitura e da escrita. Então, eu trago um compilado, né, porque ele não se propõe a explicar toda a teoria, sim um resumo, porque eu sei que às vezes é difícil para o psicopedagogo pegar toda a teoria e estudar, como eu fiz. Então, eu preparei um resumo que direcionasse isso à psicopedagogia, até porque a proposta da Emílio Ferreiro e Ana Teberoski nunca foi para a psicopedagogia, né? Então a gente adapta. Ela foi para o processo de aprendizagem, para as escolas, para a pedagogia, por exemplo. Então, o Adler, eu pego esse assunto e discuto olhando para o campo da psicopedagogia, entendeu? Então, ele é resultado dos meus estudos, ele é resultado da minha prática como professora, ele é resultado do Aladim, do Destaque, e resultado da minha necessidade de consultório. Eu comecei a atender os meus clientes, eu percebi que 70% dos meus casos eram dificuldades de aprendizagem. Não eram transtorno, não eram pessoas com patologias nem nada. Eram crianças, na maioria das vezes, que não tinham atingido níveis de leitura e de escrita. E que o meu trabalho era evoluir esses indivíduos, era tirar eles daquela fase e evoluí-los para a fase que eles deveriam estar. E como eu comecei a fazer isso de uma forma com muita eficiência e rapidez, o meu trabalho começou a ter uma repercussão dentro da minha cidade muito boa. Então, as mães começaram a divulgar esse trabalho, que o boca a boca faz total diferença. Então, essa mãe chegava na escola falando que o filho estava fazendo aquele tipo de terapia e que já estava lendo. Então, aquela escola se interessava pelo meu trabalho, que divulgava para mais crianças, e assim eu comecei com 0 clientes, e em 2015 eu tinha lista de espera para o meu atendimento, né? Eu lembro que em 2016, eu atendia de 8 da manhã a 10 da noite, e faltava espaço para colocar, principalmente crianças.
crianças que vinham de outras cidades. Eu digo no passado, por quê? Porque eu não atendo mais desse jeito, né? Quem conhece meu trabalho atualmente sabe que hoje eu me dedico, hoje são 2 empresas, de tudo isso nasceu o Sinapse, nasceu a Educativa, nasceu a Comunidade Atuar, e nasceu muitos outros projetos, então não tenho mais essa disponibilidade. Então, hoje eu só supervisiono a Clínica Sinapse. Então, tenho contato com os casos, mas apenas supervisionando. Pronto? Você conheceu um pouquinho aí dessa história. Vamos aí entrar realmente no assunto. Deixa eu clicar aqui. Cadê? Perdi a tela aqui.